Fala galera, beleza? Eu sou o Nairon. Hoje eu tô aqui para poder estar ensinando vocês como a gente vai fazer esse painel de login funcionar. Então, primeiramente, a linguagem que a gente vai usar é o PHP, que é a linguagem que eu tenho um certo domínio, e a gente vai fazer a lógica então na linguagem de PHP. Bacana. Primeira coisa que a gente vai pensar é na lógica do painel de login. Beleza, então o cara tem que digitar o nome de usuário certo e a senha certa. Caso ele não digite, ele não pode conseguir acessar o sistema, né? Então, bacana, show de bola. Tá aqui o meu código em HTML do painel. Então, beleza, vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos observar aqui no nosso HTML como que tudo começa. A gente tem um form, que é um formulário, onde vai receber o nome de usuário, a senha e vai dar o submit, que é a ação de logar, certo? Bacana. Aqui na abertura da tag form, a gente vai colocar uma action. Essa action vai apontar para o arquivo do script de verificação, ou seja, a hora que o cara clicar no submit, no botão de fazer login, o sistema vai redirecionar ele para esse arquivo aqui, que está mencionado aqui nessa action, né? Bacana. Depois a gente vai, também na tag de abertura do form, a gente vai definir o método que a gente vai enviar como post. Por quê? Porque se a gente envia como get, a gente tem um problema, que eu vou mostrar aqui agora. Vou mudar aqui para get. Aqui eu vou colocar uma hashtag, porque a gente ainda não tem esse arquivo, então vai dar errado. Bacana. Vamos então dar uma atualizada aqui e vamos tentar fazer login. Vou colocar Nairon 123 e apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ó? User igual a Nairon e password igual 123. Então esse é o problema de utilizarmos aí o método get, porque seus dados vão ficar visíveis aqui na URL do programa, entendeu? Então, como é um usuário e senha, que tipo assim, é uma coisa restrita, então não pode. Então, para evitar esse problema, a gente vai utilizar então o método post. Show de bola. Vamos dar uma atualizada aqui e vamos mandar de novo utilizando o método post. Fazer login, pronto. Não apareceu nada na URL, tá vendo? Apenas redirecionou para hashtag, que é o que a gente está apontando aqui. Então por isso a gente vai usar o método post, para ter aí uma certa segurança. Bacana? Beleza, vamos colocar aqui de novo o nome do nosso arquivo. Eu vou colocar autentica.php. Show de bola. Então o próximo passo, a gente está com o nosso formulário pronto. A gente vai criar o arquivo autentica. Vamos aqui em new, php file e vamos colocar autentica.php. Show? Beleza, criou aqui, nosso PHP Storm já criou. Então vamos pensar. A primeira coisa que a gente precisa é receber os dados do formulário. Como que a gente faz isso? A gente vai definir uma variável para usuário, que eu vou chamar de user, que vai receber a super global post, porque as informações estão vindo via post. Se estivessem vindo via get, eu ia utilizar a super global get, certo? Então vamos aqui, post. E aqui você vai colocar o mesmo nome que está lá no name no seu usuário. Eu acho, não me lembro, mas eu acho que é user. Vamos ver aqui. Aqui, ó, name user. Então sempre vai ter no seu campo de input esse name aqui, que é esse parâmetro que a gente precisa para o script de Autentica identificar o que está chegando. Show? Bacana então. Feito isso para user, vamos fazer para password, a senha. Então vamos utilizar aqui o post novamente, utilizando password. Show de bola. Vamos conferir aqui novamente. Password no name. Bacana. Então, beleza. Agora a gente já recebeu aí as informações vindo via formulário. Bacana? Então, qual que seria o próximo passo? Esse cenário que eu criei aqui,
a gente não vai trabalhar com o banco de dados ainda. Então, eu vou deixar aqui engessado no código o usuário e senha correto. Beleza? Então, vou criar aqui usuário, vou criar em português, porque tem que ser diferente do user que a gente tinha criado. Então, vou criar aqui usuário, vai ser igual a Nael. E a senha vai ser igual a 123. Lembrando, mais uma vez, que eu não vou entrar em banco de dados aqui. Então, a gente vai verificar tudo aqui dentro do código. Bacana? Então, é como se o cara tivesse registrado aqui como Nairon e a senha 123. Show! Como que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar os condicionais, os operadores de condição do PHP. Então, vamos usar aqui o if, que fala se user for idêntico a usuário e senha e password for idêntico a senha, ele entra nesse bloco de código. Beleza. Se isso aqui acontecer, ele vai me redirecionar, vai dar um header para a location painel.php, por exemplo. Bacana, então. Se não, aqui é o else. Se não, ele vai me redirecionar header para location index.php, e aqui a gente vai passar um parâmetro no get. Lembra do get que aparece lá na URL? Então a gente vai estar passando um parâmetro. Como que a gente passa esse parâmetro? A gente vai redirecionar o nosso cliente para index.php, a gente vai usar a interrogação e vai colocar erro igual inválido, por exemplo. Show? Bacana, então. A gente já pode testar aqui agora, ver se a nossa verificação vai funcionar bacana. Vamos aqui, vamos dar um atualizar. Só tirar aqui, vamos atualizar. Bacana. Então vamos primeiro fazer o teste. Teste 1, 2, 3. Esse não é o usuário correto, então não pode ir. Boa. Retornou para cá. Index.php, interrogação, erro igual a inválido. Show de bola, funcionou. Verificou certinho. Vamos ver se quando a gente vai utilizar o usuário Nairon vai dar certinho. Nairon 1, 2, 3, fazer login. Show de bola, mandou. Por que deu not found? Porque o arquivo painel.php não existe ainda. Vamos criar ele aqui. Painel. Beleza. Vamos dar criar um HTML aqui básico. E aqui a gente vai colocar um H1, por exemplo. H1 é logado com sucesso, por exemplo. Show de bola. Vou voltar aqui. Vamos fazer o login de novo. 1, 2, 3. Prontinho. Logado com sucesso. Bacana demais, né? Verificou. Show de bola. Então, o nosso painel de login está funcionando. Porém, nós precisamos armazenar, criar, na verdade, a seção do usuário. Por quê? Porque senão não faz sentido ele logar e não ter uma seção ali para salvar o nome de usuário dele, a senha dele, entendeu? Então, a gente vai criar agora no script de autentica a nossa seção. Como que a gente faz isso? A gente usa a função session start do PHP. Beleza, feito isso, já podemos trabalhar aqui com a Super Global Session. Qual que seria a Super Global Session? Essa aqui. Cifrão, underline, session. Ela recebe um parâmetro como um array. Por exemplo, eu posso colocar aqui Super Global Session na função, na posição autenticado, vai estar igual a, vai receber não por padrão, certo? Beleza, começou o código, então o cara não está autenticado. Então, bacana, a session está autenticada igual a não. Se user e senha for, e user e password for igual ao usuário e senha, bacana, conseguiu logar, a gente vai alterar essa session autenticado para
sim. Show? E a gente vai gravar no session user o usuário, na real o user, certo? Bacana, show de bola. Caso contrário, ele só vai redirecionar utilizando o get. Aqui vai continuar do mesmo jeito. Bacana, então, a gente criou aí a sessão, certo? Como que a gente pode trabalhar com essa sessão agora? Primeira coisa, a gente vai vir aqui no index.php e a gente vai exibir para o cara uma mensagem, falar, olha, seu login não deu certo. Como que a gente faz isso? Antes da gente trabalhar com a sessão, né? Vamos aqui dar um enter aqui no form e vamos colocar aqui embaixo. Bacana. Vamos abrir a tag de PHP, porque aqui a gente está mexendo com HTML, então a gente tem que abrir a tag para poder mexer. Feito isso, a gente vai fazer uma condição novamente. Se a gente vai usar a função iSet, a função iSet significa se existir, por exemplo, se aí aqui dentro existir a super global get na posição erro e for igual a inválido, vai abrir um bloco de código. Nesse bloco de código a gente vai exibir uma mensagem para o cliente. Vamos colocar aqui p.textDanger. Bacana, vamos colocar aqui usuário ou senha inválido. Show de bola. Vamos abrir a tag de PHP para a gente fechar aqui o nosso bloco de código. Bacana, vamos ver se está funcionando então. Aqui já está com erro inválido, eu excluí, né? Porque senão não faz sentido pra gente. Bacana. Vamos dar um teste. 1, 2, 3, fazer login. E bacana, ficou feio, mas foi questão de estilo mesmo que ficou feio. Mas aqui apareceu, informou pro cara que tá com o usuário sem inválido, e aqui ele informou pra gente no get o erro. Então, bacana, funcionou, beleza. 1, 2, 3, vai fazer o login. Show. Beleza, vamos agora trabalhar com a sessão. Aqui a gente iniciou a sessão. Bacana. A gente iniciou a sessão, um session start. Então vamos chamar essa sessão aqui dentro para a gente poder usar ela aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui em cima, abrir a tag de PHP. Abre e fecha, bonitinho, para não atrapalhar a nossa HTML. Vamos dar um session start. Bacana. Deu session start. Aqui dentro a gente pode utilizar a super global, por exemplo. Vamos colocar aqui uma tag PHP e vamos criar aqui um cenário mais bonitinho, né? Vamos colocar aqui logado com sucesso. H3, seja bem-vindo. Tá. Bem-vindo. Aqui a gente vai colocar o nome de usuário do cara. Então a gente vai abrir uma tag PHP, vamos dar um eco na super global session, posição user. Por quê? Porque lá, aqui na hora que a gente criou a sessão, ele recebeu user sendo user, certo? Então aqui é para ele imprimir o nome do usuário. Seja bem-vindo e o nome de usuário. Show de bola. Vamos ver se vai funcionar. Vamos vir aqui, vamos voltar, apagar aqui para não dar nenhum problema. Bacana. Vamos fazer o login. 1, 2, 3. E seja bem-vindo na Iron. Show de bola. Tá, e se eu mudar aqui? Vou mudar aqui para teste. Será que vai mudar aqui? Vamos ver então, né? Vamos ver aqui. Teste. 1, 2, 3. E seja bem-vindo, teste. Então funcionou. Tá gravando a minha sessão. Certo? Não, bacana, Naira. Show de bola. E se eu quiser encerrar minha sessão? Show de bola. Vamos então criar o script de logout. Beleza. Vamos vir aqui na aba painel, só pra gente ter como fazer, né? Vamos criar um link apontando para logout.php. Encerrar sessão.
Show de bola. Vou colocar aqui só um estilo. Class btn Danger, só para ficar vermelhinho. Bacana. Encerrar sessão. Vou criar aqui. Não importou porque a gente não está utilizando o Bootstrap, né? Aqui. Tá, vou fazer o seguinte. E, na real nem precisa, vamos sem muita mexida. Aqui, vamos então criar o nosso script logout.php. Vamos vir aqui, php file, logout.php. Show de bola. O que a gente vai usar? Primeira coisa, a gente tem uma sessão aberta, certo? Então a gente vai dar o session start. Demos o session start. Como a gente quer encerrar a sessão, o parâmetro autenticado tem que voltar para não, certo? Então vamos colocar aqui session autenticado recebe não, porque ele não está mais autenticado. E logo abaixo a gente dá um session destroy, que ele vai destruir a sessão. Bacana? Logo abaixo a gente dá um header para location index.php. Aqui a gente pode passar um parâmetro no get, por exemplo, login sessão encerrada. Show de bola. Para que a gente vai usar isso aqui? Para enfeitar novamente. Vamos copiar esse mesmo bloco de código, colar ele aqui embaixo, colocar aqui sessão encerrada com sucesso. Show de bola. A gente vai pegar aqui, não é erro, é sessão, e aqui é encerrada. Aqui a gente pode colocar um text primary, porque não é um text danger. E bacana, vamos testar. Atualizou, vamos encerrar a sessão. Voltou para cá, sessão encerrada com sucesso. Bacana então, galera. Temos então um painel de login utilizando sessões também, para bem básico, onde você pode treinar sua lógica, usar em pequenos sistemas. Mais para frente eu vou estar lançando um vídeo também sobre como manipular isso no banco de dados, como que a gente vai verificar isso com utilizando o banco de dados, entendeu? Então a gente vai ter a função de registrar, a gente vai ter a função dessa verificação, entendeu? Então vai ser bem mais abrangente aí pra gente. Bacana? Então esse foi o painel de login, bem simples, bem básico, bem fácil de fazer, até mesmo para quem não conhece a linguagem de PHP. Se pegar aqui do jeito que eu ensinei passo a passo, a pessoa vai conseguir fazer. Eu vou estar fazendo mais vídeos sobre o PHP. Qualquer dúvida que ficar, pode me mandar aí nos comentários, ou então tentar entrar em contato comigo no Instagram. Pode me chamar lá que eu tirar as dúvidas aí sem problema nenhum. Bacana? Eu vou ficando por aqui então. Qualquer dúvida é só comentar aí ou então chamar no Instagram. Falou? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.